te louvamos, Senhor, aleluia. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, aleluia. Amém. Nós te louvamos, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te cantamos, Senhor, aleluia. Nós te cantamos, Senhor, aleluia. Nós te cantamos, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te pregamos, Senhor, aleluia. Nós te pregamos, Senhor, aleluia. Nós te pregamos, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga tuas mãos. Fala, Deus, veja-me na maneira que eu estou. Eu não tenho nada. Eu não tenho também nada. Deus nos abençoe. Amém. Deus nos abençoe. Dá o outro bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo. Nós temos o grande tema do ano, é a glória do Senhor. Nós vimos muitos temas no caminho. Quer dizer, em relação ao tema grande desse ano. Deus falou conosco. É ano de se colar nos pés de Jesus. Se você está colado, quando ele está andando contigo, ele vai tomar conta de ti todo ano. É a glória. É a glória de Deus. A glória de Deus é. Tem também a glória das pessoas. No João 14, no versículo 43, vai descer até lá embaixo. A Bíblia diz que as pessoas gostam da glória das pessoas, que é a glória do Senhor. Nós, a coisa que nós transmitimos, a coisa que vai te dar a certeza é a glória que sai a Deus. A glória é o favor que Deus nos deu. O favor é o fôlego de vida. O fôlego que Deus meteu, que colocou dentro do homem. Você vai ver na carta do Extra. Nós éramos muito na escravidão. Muito morreram, mas nós, pouco de vida é a esperança. Que Deus vai nos fazer o bem. A vida é mais capital na vida de alguém, no percurso de alguém. Você não pode perder a tua esperança. Como ainda não morrendo, não perca a tua esperança. Nós temos mais o grande tema do mês. É a distração. O homem é distraído. Além de fazer aquilo que lhe mandaram, o homem é distraído. A distração sai onde? Na identificação. Se ele começa a identificar, esse é Jesus, o filho da Maria, dos irmãos dele. É a identificação dentro da distração. Nós lhe conhecemos, os irmãos dele estão conosco. A sua mãe, o seu pai, nós lhe conhecemos. Nós te conhecemos. Eles pregaram sexta-feira. O distraído, depois de identificar a pessoa, depois de lhe pedir para fazer o milagre. Se você vai ler lá, falaram a negar o milagre. Não aconteceu um milagre. Não operou muito milagre. Porque ele lhe desprejaram. Filho de José, nós lhe conhecemos. Faz o milagre agora.
Quem quiser Sansão, se o poder não está mais te fala dançar, você vai dançar, mas Jesus Cristo não. Na identificação. Identificação com a distração. Aquilo aí. Distração. É a distração. Hoje é outra coisa. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2. Já pregamos a semana passada. Versículo 7, versículo 8. No versículo 7 até 8. Versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Versículo 15. Vamos saltar 7 e 8, saltar o versículo 15. Vamos ler. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Nani akotanga português. Wana liloba na Nzambe. A palavra do Senhor. Na lombango versículo 7 e 8. Vem, lê, você está andando. Sim? Sim. Vai conseguir? Andar tá ler. Vai conseguir, vista. Assim diz a palavra do Senhor. Olha aí. Olha as pessoas. Diz a palavra do Senhor. Amém. Gênesis capítulo 7, versículos 2, versículos 7, 8 e 15. Né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, da banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Versos 15. E tornou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Vamos bater palmas. Palma para o Senhor. Já falamos esse mês todo sobre a distração. Você não fica aí para identificar as pessoas. José, nós conhecemos, os irmãos dele, as irmãs dele. A Bíblia diz: o homem está desprezado, o profeta está desprezado só na sua família. Agora a família é na desprezo. Como a família tem desprezo, o milagre vai ser distante. É por isso chamar alguém. Você lhe conhece? Ah, não se lhe conhece. A vista vermelha. Vem, vai te libertar. Ele vai se melhorar na vossa vista. As pessoas que andam a vir depois, é aqueles aí que estão a melhorar. E está aí embora. Aquele que tinha maluco. Não é nosso. Foram lhe buscar. Foram lhe buscar. Porque tinha a certeza com aquele Deus. Ele lançava as pedras, ofender. Você está lhe seguir aí. Ele pergunta por que ele não anda vencer. Ela que tinha os demônios estão a perguntar. Por que todas essas pessoas não vencem? Por que ele não está abençoado? Você te falou, você próprio dá a resposta. Você não obedece na palavra de Deus. Aí precisa vir no bom. Aí precisa vir no bom. Porque vocês não obedecem na palavra do Senhor. Os demônios estavam a falar porque a boca é do Senhor. Zero. Na palavra zero. O domingo passado nós pregamos no Penhel. Sur l'incertitude de la gloire.
mutu aza certo tete na kolonga. O homem não está certo para vencer. Eu vou casar, essa situação vai acabar. A pobreza vai acabar. O homem não tem a certeza que as coisas, a vida vai mudar. O homem tem incertitude. Por quê? Ele conhece muito bem o seu estado. O homem conhece o seu estado. Se alguém sabe que todos os dias eu estou diante do Senhor, o meu interior é como fora do meu corpo, Deus vai agradar. Eu tenho a fé, tenho a certeza, essa coisa vai acabar. Mas o homem, as outras pessoas, os assuntos dele estão a acabar, mas o meu não tem problema. Por que o homem não aceita o outro? É o subtema de hoje. A inimizade. O tema de hoje é inimizade. É por isso que você não está vencendo. Esse aqui é meu inimigo. Esse aqui é meu inimigo. Dentro de ti, como você tem os inimigos, é a distração. Nenhum dia você vai contemplar a glória do Senhor. Os inimigos nos pregaram na tema do favor. O favor é a divindade. Dieu fit trouver à Daniel 1, verset 8 et 9. Daniel 1, versículo 8 e 9. O Daniel disse: não me pura para mim se sujar, para mim comer as coisas do rei e o seu vinho. Não. Não me pura para mim se sujar. Mas no verset 8, no verset 9, no versículo 9, falaram: Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des ennemis. Deus fez no Daniel a graça e o favor. Favor e graça. O favor e a graça. Tem duas coisas. Para nós significar inimizada. Você não pensa que se você tem muitos inimigos, você vai vencer, não. Não me empurra para me sujar. Quando ele tomou aquela resolução, eu anego de me sujar. É por isso que Deus lhe fez a graça e o favor. Favor e a graça. O favor é a divindade. A graça é uma coisa que nós estamos a beneficiar no caminho das pessoas. Se você tem Deus, tem o favor. Ele vai te colocar na graça. Mas se você, todas as pessoas são inimigos, a graça é no caminho das pessoas. A divindade, sim. O favor. Mas a graça não é Deus que vai te casar. Você acreditaste nele. Você tem os inimigos. O teu inimigo que tem o irmão dele que pode te casar. Você vai se privar a graça. Você vai ficar com Deus, mas a graça não tem. Não vai achar a graça? No Quincolo. Hoje não vou. A perna está doendo. Você pode fazer um mês, nunca fui no Quincolo, mas toda a mercadoria do vender no Quincolo você tem. É assim. Se você está num bom estado, não tem os inimigos,
Você tem teu Deus. Qual é a graça que você vai achar nas pessoas? Eu não tenho transporte, está aqui dinheiro, pode me comprar o filho. Eu sei aonde que se vende. Você está lá sentado, sentada. É a graça é que você vai mandar alguém para ir te comprar uma coisa te trazer. Nós temos no domínio do catato. Nós estamos no domínio do catato. Catatologia. Que deu o nome. Catatologia. Universidade, nós na universidade catatologia. Nós temos universidade do catatologia. Nós somos estudantes do catato. Amém. Quando que o impacto de guardar a relação? Eu estou na universidade do catatologia. Eu vendo fato, mas nenhum dia que eu conheço armazém que se vende os fatos. Nunca, não sei. Mas vai comprar sim, vou comprar. Essa aqui vai comprar. Eu vendo só, mas armazém não conheço. Eu não conheço mesmo o caminho. Então, os distraídos. O trabalho deles só inimizada. Se você vai adoecer um mês também não vai vender nada porque você tem muitos inimigos, não está ninguém, você vai mandar. Os distraídos não entendem. L'inimitié, c'est la version qu'on a pour quelqu'un. Inimizade é o coração mau nos outros. Se você vai ver alguém, o coração já fica partido. Porque ele me fizeram assim, eu não gosto de lhe ver, eu não quero lhe ver, não lhe ama, porque ele me fizesse assim. E que ordinairement dire longtemps, ela quis se só que me bebe opona muito. Quer dizer, se o coração estragou acerca do homem, não vai acabar agora. O dicionário não falou assim. Se o coração estragou acerca do outro, não vai acabar hoje. Vai demorar. Em princípio, no princípio do inimizada, se você é uma pessoa dos inimigos, não vai acabar agora. Não vai acabar agora. Vai demorar. Demora, né? Aquele período, você não tem mais a graça. Todo período da inimizada não tem a graça. Você vai morrer com fome. O outro ensinou. Vou pedir ou não vou pedir? Você não vai conseguir de pedir. Não vai conseguir. Inimizada. É obstáculo para viver a glória. É obstáculo para viver a graça. Porque Deus também é inteligente. Te deu a divindade. Ajuda. Vocês que vão se ajudar, vocês próprios. Você com os outros, o inimigo. Inimitié égale haine. Inimizada. Odiar. Cole. Choco é como você ouviste. Você amar alguém no coração, odiar alguém no coração. Vai te levar até no nível que você pode lhe matar. Se o homem te aprendeu que a sua mulher com outro homem, não, aquela mulher, não, aquele coração. As pessoas que têm a ira é demais. São vizinhos dos bruxos.
Ela quis ir direito uma bazaba nani. São bruxos. Como tu normal agora canga te. O homem normal não pode ficar errado perante 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 3 anos. Você é bruxo, bruxa. Nascer inimitivo, como ba macambo ebele. Sim, embaixo da inimizade você vai falar muitas coisas. E c'est le sentiment qui pousse à mépriser. É o sentimento que empurra alguém para desprejar. Ou détruire ce qui concerne l'objet. Destruir tudo. Nós vamos méprisar. Desprejar. Sai daqui com as tuas coisas. E vai destruir todas as coisas daquela pessoa. Aquela aí é détruire. Você está destruindo. Inimité. Inimizade. Bongo. Bongo põe em boca na mana. Mas ele é assim, por que você se coloca com ele? Está destruindo o outro. Se você amarou alguém no coração, vai despejar. Ele não tem nada, não tem nada. É o que lhe ajuda. Quando você já era bom, você estava a descobrir ele. Se você vai lhe amar no coração, agora começa a destruir. O segredo também que ele te falou é que você começa a divulgar. Começa a sair tudo. Porque não está se entendendo mais. O destrutor é quem? O diabo, o trabalho dele é quem? Destruir. Aquele também que amara os outros no coração é quem é? Diabo. O trabalho dele é matar. O distraído fica só aí. Não te faz assim. Esse aqui é mau mesmo. Você vai destruir o lar do outro. É assim. Deus vai ajudar todos. Esse aqui vai comprar aquele problema, vai falar. Todas as pessoas vão te olhar. Esse aqui vai sair no bairro. Se é a casa aluguel. Por que você também você não tem marido? O marido vai sair na sua casa acerca de ti, você que é bruxa. Você vai ficar lá com a vergonha. As pessoas vão começar a te olhar assim. Ele também não vai vir, não vai vender. Você vai sair fora para ver assim. É uma distração. É uma distração. Aquele que tem muita gente. Ele está bom com todas as pessoas. Nani, pensa no saldo ya dado. Dá no saldo. Espera. Nani, se coio na chelo ya dado tem na chelo na ya uni. Não vou te enviar só de dado, vou te mandar. Bongo ya uni telo usana ngo. De voz também. Da Unitel também tem. Mas você não vai emprestar. Até o dia que você vai ter com dinheiro. A coisa que você podia fazer aquele dia para emprestar o saldo para ligar, não vai fazer. Porque você é o inimigo de muita gente. Alguém pode vir com uma coisa para te dar? Essa aqui. Não vou lhe dar. A graça nós achamos no caminho dos outros. Oração a Deus. Mas você que não tem transporte, você vai falar a Deus: Deus, manda descer dinheiro para me pagar transporte. Mesmo você vai fazer quanto no monte, você não vai apanhar. Mas se você tem um bom coração, não tem transporte. Esse Deus. 500 kwanza. Não é da bruxaria, mesmo da bruxaria, se é monte santo, eu vou apanhar. Você vai apanhar para pagar transporte. Mas se você tem muitos inimigos, o outro tem dinheiro, está a contar, você está a ver. Não vai conseguir de pedir. O favor na parte do Senhor, a graça no meio das pessoas. Deixa inimizada nos outros, você é distraído. Inimitié era que se bazotalisa inimigo. Tá mostrar o inimigo.
Directement ozolobela ennemi. Diretamente você está Tozana falando ennemi inimigo. o babengi diable. Você tem um inimigo que se chama diabo, Oyo balobi votre adversaire le diable rôde comme un lion. que fala que o vosso adversário, o diabo, Satanás, está Cherchant qui rodeado. devorera. Está rodeado a Ele disse, procurar quem é que ele vai comer. Yakanga mutu te. Ele não agarra Ennemi, ninguém. ennemi ya mutu ya tozana ye. O inimigo mais importante que nós temos Satan. é o Satanás. Ye Ele akanga mutu te. Ele não pega ninguém. Arodaka. Ele rodeia. Nani akanga kabaninga mite. Quem Agoleka. aqui que tem o outro no coração? Muna baki soya monyi yote. Que deitou saliva no livinho. Ei, você está deitando saliva assim, está com chupada assim, por quê? Diretamente o diabo te entra. Olongwe na montagne. Você sai no monte, Musala zero. trabalho zero. Diable arodaka na ye. Ele roda sempre. Bíblia lo Roda. bibongo te. A Bíblia não diz que ele apanha alguém, não. Ele sempre roda. Alukaka na ye. Ele procura. Akotaka te. Ele não entra. Alukaka. Ele procura. Soki akuti Quem espace. ele vai apanhar? Akoti azu esika. Ele vai entrar, vai tomar lugar. Ye nde amemaka inimitera. Ele que leva o Ennemi. inimizada Agora, dentro Yaza do é homem. inimigo. Porque ele é o inimigo. Abebisa makamu na jardin. Ele estragou as coisas no jardim. Bamodisa ye. Ele foi maledito. Akoma rien. Ele não tem nada. Akolinga te. Ele não vai Po gostar. mutu nyonso akoleka na parcours na ye akomi enemi. Cada pessoa que vai passar no seu lado vai tornar o inimigo. Nini yango olandaka na ka enemi. Você anda aí procurar que no inimigo. Nalobi na penyele koteyaki. Eu falei na Penhel, Toteyaki semaine wana. pregamos aquela semana. Ndoki. Bruxo Abomi pasteur na ye. matou o seu pastor. Tango toye na ye kuna. Pona nini obomi pasteur? Nós se lhe levamos aí no monte lá embaixo, lhe perguntamos por que você matou o pastor. Aza na nyongo na ngai. Ele tem a minha dívida. Yango ba chrétien balataka pende. Os cristãos andam a vestir branco. Soki nakuti yo na noir. Se vou te encontrar no preto, Elakisi yo mutu oye na terrain na quer ngai. dizer você que entrou no meu terreno, Na osakana na yo. vou te brincar Yaki contigo. masumu eza eloko ya kosakana na mote. Quer dizer o Enemy. pecado não é uma coisa de brincar com ele. Enemi akosakade yo. O inimigo vai te brincar contigo. Asakanaka na ba chrétien. Ele brinca com os cristãos. Soki akuti yo na terrain. Se vai te encontrar no seu terreno, Ye abalukaka na ye. ele rodeia só. Alukaka nani akokanga. Soki Procura bakuti yo. quem é que ele vai apanhar. Se ele te encontra lá, Ndenge tozawa. como nós estamos aqui, Ngai ye. eu, Motema eza akokanga. o coração fechado, Nakobima. vou sair. Bima. Sai, Akokanga yo. vai te agarrar. L'ennemi, c'est celui qui veut du mal à quelqu'un. O inimigo, On a olha besoin de définir ennemi. a definição do inimigo. O C'est inimigo, celui qui veut du mal à quelqu'un. olha aquele que ama o mal no outro. Ennemi, O inimigo aza oyo alingaka mabe pona moto. é aquele que ama o mal no homem. Elakisi nzambe na yo. Quer dizer, teu Deus Apesi yo mosala par exemple. te deu trabalho, por exemplo, Lokola Daniel. como Daniel. Aza na biloko ya bonzambe. Tem as coisas da divinidade. Ennemi aye alesa ye mesa ya mokonzi. O inimigo veio para lhe dar comida do rei. Soki asessuye directement longwe na bonzambe akomi na kana ye. Se ele vai se sujar Azolingela diretamente, ye vai sair bolamu na te. divinidade para ir no campo do Aolingela ye bolamu inimigo. te. Não está a procurar o bem para ele. Mwasi ya Potifar. A mulher do Potifar, Joseph aza bien comblé na bonzambe. o José tinha a divinidade. Alukaka moyen akokaka te. Ela procurava a maneira, mas não estava conseguindo. Aprofite bato baza te. Ele aproveitou quando não tinha ninguém em casa. Alingi alongola ye bonzambe. Quer tirar a divinidade. C'est celui qui veut du mal à quelqu'un. Aquele que ama o mal Moloba do te, outro. mwasi ya mokonzi. Oh, a Asepeli na mulher do ngai rei. te. Não. Azolingela yo mabe. Está Soki a amar ofandi na o mal ye, dentro de ti. alongoli yo bonzambe. Vai te tirar a divinidade. Bible elobi. A Bíblia diz: Masumu nyonso tosalaka ezalaka libanda ya nzoto.
todos os pecados estão fora do corpo. Mas a impidicidade, ele anda a sujar o dentro. Se você vai aceitar, não vai dizer que eu sou José porque todas as pessoas me amam. O inimigo é aquele que ama o mal dos outros. É por isso Jesus estava lhe despejar. Se ele também queria devolver ou ofender, o inimigo ama sempre o mal para o homem. O inimigo não gosta do homem a melhorar, o outro a melhorar. Ou vai te falar, se você quer que o marido te amar, faz assim. Ela sabe que o marido vai te surpreender, não haverá mais o lar. O inimigo, eu ando a ofender o meu marido. Não vai me fazer nada. Aquele é teu. O dinheiro do marido, eu ando a tirar. A família do marido. A família da mulher. É vocês, eu não. O inimigo trabalha dele. Ama o mal do outro. Quando as pessoas que eram bom, quando você se ligou com o inimigo tirou toda a divindade e começa a te desviar. O inimigo, ele não ama o bem do homem. Os demônios perguntaram por que esses aqui não são melhores. Porque ele não obedece a palavra do Senhor. O inimigo, o trabalho dele é aquele aí. Vocês oram muito, mas você não obedece a palavra. Pregar muito. A obediência na palavra nada. Você pensa que ele não ouve, não, ele não se faz. É o trabalho do inimigo. O inimigo não ama o bem do homem. Esse aqui que nós demos o exemplo. Sofrência igual sofrência. Sofrimento é sofrimento. Eu fui pregar na sua igreja. Deus disse, está vendo aquela moça? Sofrimento que ela tem é da sua mãe. Eu não falei o nome dela. Eu falei aquele que está sofrendo. Como a sua mãe. Passa aqui à frente. Ela passou. Oh, amém, igreja. Amém. Sofrimento é da sua mãe. Quando mandaram levantar, a filha obediente, a filha obediente, ele vende todos os dias 30 mil, 50 mil, os brincos de 10 kwanza. 30, 25, como na catatologia. Entrou na Universidade do Catatologia. Ele aí. O dízimo descende, 200 estava dando. Quando o dízimo tornou de 15 mil e 20 mil. 15 daí, 3 mil. 3 mil, 4 mil. Para o juro deles eu tenho 30. Cada dia está vendendo 30 mil. De marcha jubilé. Ali me botou-se a liga mobimba. É a filha obediente da toda a liga. A primeira coisa que você vai ver a mudança é vestido. Depois começou a vender bem, muito dinheiro. Agora dízimo 3 mil comeu. Eu estava que vendeu catato. À noite. O inimigo não ama o bem do homem. Você que não tinha nada, que levantaram te deram. Por que o inimigo que não ama o bem do homem foi te mentir? Agora tira a tua mão na bochecha. Quem que tem guardanapo ali? Você que não tinha nada, Deus tem a misericórdia de ti. Na pista de olho te levantaram. A história mudou. Brinco até no catato. Há dinheiro até na província. Na pisca de olho.
quando ela vendeu o dinheiro 3, 4. É o meu dinheiro. Eu vou aumentar o meu negócio. Negócio do quincolo, tudo, não sei como. Estava vendendo na ponte. Ela própria que viu a noite. Deus lhe levantou para mudar a história. Você não sabia que o inimigo te mentiu? Você próprio vai tornar profeta na tua vida. O inimigo não ama o bem do homem. Ouça, à noite, lhe falaram. Está vendo você? Como você comesse dinheiro de dízimo, acabou. Não lhe falaram você não vai vender mais. Nenhum dia você vai subir mais na ponte. Está lhe privar a ponte do Estado. Ela vendia lá na ponte. À noite, como você comesse dinheiro do dízimo, não vai subir mais na ponte. Ela disse, é o sonho. Vão tirar aquela ponte. Catato. As coisas do quincolo. Catato. Mesmo juro. As coisas do quincolo. Na ponte. Meteu na ponte. À noite lhe falaram, nenhum dia você vai subir mais na ponte. Mas de dia ela veio com a sua mercadoria. Aquela aí é uma perturbação na cabeça, não dormiu bem. Meteu as coisas do quincolo. Voltou para buscar o catato. Encontrou fiscal. Quando ele deu as costas, o fiscal tirou todas as coisas que ficou lá na ponte. Ali, deteu na estrada. Ela não estava. Agora não vou vender mais na ponte, vou só na praça. O brinco se vende no caminho porque é onde está passando as pessoas. Na praça não. Não está dando. Muito dinheiro na ponte. Lhe tiraram na ponte. Entrou na praça. Na praça não se vende brinco. Eu vou vender catato, vai acabar. Depois eu vou entrar no fato. Entrou no fato. Tá andar. Se eu vou vender, vou comprar a roupa de 500, eu compro no 1000 porque eu tenho muito dinheiro. Ela estava a falar que a mamãe tem muito dinheiro. Se está vendendo a mamãe, eu disse, não tem problema. Não é só eu. Eu vou comprar. 2, 3 dias. Deus disse. Você, vou te mandar voltar no estado inicial. Olha. No seu coração. Essa profecia não é Deus. Se é Deus. Eu tenho 140 mil. Se é Deus e essa profecia para me mandar voltar no meu estado, queria saber que eu tenho 140 mil kwanza. É mentira. Eu vou voltar no meu estado. Não é Deus. Mentira. 2, 3 dias. Segundo ele próprio. Pegou semi. Vai comprar. Aquele que ela começa a ver. Metade. Amém. Tembe silie. Koloye swalongie. Pode ser, essa profecia é verdade. Pode ser. Não tem problema. Ficou 40 mil. Foi emprestar mais de 40 no outro. 80. Já passou. Emprestou. Foi comprar. Metade mais que o primeiro. Balão do fato. Voltou no estado inicial.
ela própria viu. Po nzambe alobi lelo il faut boloba nini omona. Na inimitié Hoje Deus falou que vocês têm que falar nzambe o que você anda aloba vendo. nyonso me olobaka yango te. Sim, Deus já te falou Yeah. muitas coisas, você não fala. Ye aye alobi. Ela veio. Ngai namoni bato misato. Eu vi 3 pessoas. Moko azosuba na disgoto. O outro estava a mijar no esgoto. Ye alobi yo ye moko yeyo Ela própria. yo Você osuba na disgoto nani está mijando no esgoto. Quem que te falou aí? Quem que vai tirar o teu xixi? bato yango baya misato. Aquelas pessoas eram 3. Mibale batelemi kuna. Os 2 estavam lá. Moko akei. Veio. Yo na misapi yo. Você Osuba na disgoto wana. está mijando no Nani yango esgoto. akolongolela Quem yo? que vai tirar o teu xixi? Nasuba na yo wana. Bao batelemaki balobi olobaka mabe. Que estava lá depois e falou, você fala mal. Baza Sabe as pessoas? bato ya finga boza bato. Alobi olobaka mabe Você fala mal, nós vamos embora. bakei yo. Foram. Lea bani o vivre lungu wana oyo. É por isso ele está a viver, é aquele que ele está a viver agora. Ennemi alingaka jamais bolamu ya moto. O inimigo não ama o bem do homem. Bandeko tindenga opesa oza na 100 000 ozwi 10 000 opesi. Até que você vai Ozalaki dar zero, 10 elakisi mil. ozalaki zero. Quer dizer Bongo você não bapesi, tinha nada. okopesa. O dinheiro te deram. Opesaka 10 000. Opesaka 1000. Dá o dízimo, dá tudo. Não é teu. Eza ya yo te. Il faut zonga normal. Quem que voltar no estado normal? Tando kimsusu asimbi loboko alobi mama leka. Olha a outra bruxa. Alobi mama leka nga yanga kukoloba te. Ela está dizendo, a mãe não fala comigo, não fala Wana comigo. confinement. Na confinamento, Bayebisi yo. lhe falaram. Ok, na osala msala kuna te na kalemba doji. Você não anda trabalhar no Soki Kalemba. église eza te na msala. Eza te. Se não há igreja, o trabalho também não está. Akati. Ele cortou. Yo, otekaka dime na yo ozopesa te. Você anda a vender dízimo, não anda a dar? Alobi longo kuna. Havia saído aí. Na confinement alobi église eza te na nyango Na azopeya ngai na bana confinement. opesa dime na ngai. Não tem igreja, como é que eu vou dar dízimo? Dízimo vou dar onde? Troisième tour. Terceira vez. Ozoteka opesaka dime te. Você está vendendo nada dízimo. Lelo fiscal. Hoje, fiscal Azoya kozwa yo biloko. vai te buscar. Oyo azokwanzaka nalobi mama lekanga nakoleka yo. Aquele aí, a mão na cabeça. Nazoloba. Eu estou a falar. Alobi mama nakuti bato nyonso se batandaki nga na ye na nga na moi. Eu encontrei todas as pessoas que estão lá com as Nazwi coisas dele. kifunda Eu na ngai ya venho biloko naza nango de nanu dia. debu me bato nyonso batandi bazoteka. O meu quibuto da mercadoria Nanga estava no kiti meu site. ombro. Naza na Ainda não lipeka. meti no chão. Fiscal O auti. fiscal saiu não sei aonde. Aí azwi ye biloko na mapeka. Ele tirou as coisas na mão. É? Azar. Que meter as coisas lá no chão, o fiscal não deu conta. Só aquele que estava no seu ombro. Wana Aquele aí. nzamba alobi ou bien alobi te o. Deus falou ou não falou? Lelo nzamba alobi. Hoje Deus Mutu disse, moko te akobima. ninguém vai sair. Foloba nini nzamba yebisa yo. Tem que falar o que, que Deus te disse para acerca do teu assunto. Nzambe asi ayebisa yo. Se as coisas não estão a dar, quer dizer, Deus já te falou. Filha da mãe. Lobi olinga oyebisa makambo na. Mwana ya mamã, ontem você mama, queria dizer. makambo kana monyi na Eu tia ngona disse, as ojo. coisas que eu vi eu meter no audio, não, no sonho, é Nini demais. ezosala yo yango vi ezokende te ozobala te. Ozosala nini te. O que está passando na tua vida, é por isso que você não está casado, as coisas não estão andando bem. O que? Tombola mongongo. Aumenta a voz. Ozoloba na mobali te. Nalalaki, loba Você não nalalaki. está falando diante do teu noivo. Telema. Levanta. Telema. Nzamba alobi lelo bato nyonso baloba. Deus te diz hoje, todas as pessoas vão falar, por que você não está se melhorar? Cada um de nós tem a sua mensagem. Porque está obedecendo o inimigo. Eu dormi nas 6 horas de manhã, de madrugada, de sexta-feira. Era um efeito como um efeito real. Como eu tenho com a minha mãe. Estou com a mamãe Florência. Ok, depois do culto, nós fomos ajoelhar diante dela para orar para nós. Ela estava a me perguntar, mana, eu tenho muitas coisas que eu estou a ver acerca de ti.
Antes de me falar, você próprio fala ainda aquilo que você viste. Eu comecei a dizer na mamãe. Mamãe está falando comigo. Como? Sexto. Sexto já está. Ele já está liberta. Já está desbloqueado. Eu vi um círculo pequeno. A mãe retirou azeite. Estava a meter em cima daquele círculo. Eu vi como um espelho dentro do círculo. Eu estava a ver o desenho dentro do círculo. Eu estava a ver naquele espelho todo tipo dos animais. Está a me mostrar que essa aqui é a casa onde que você vive. Antes de aquela ia passar, a mãe me perguntou se já tem marido. Eu disse não ainda. Eu não entendi aquele feito. Não é sonho, não, é como uma visão. Eu estava a dormir, mas quando eu assustei, eu disse que não, para não esquecer, vou meter no telefone na voz. Quando eu assustei, eu comecei a ouvir essas coisas no telefone. Os maridos andam a vir? Por que você não está casado? Você anda a negar? É ela própria. O marido vai vir. Amanhã, ela própria vai dizer, eu não quero. Você veja na tua casa. Aonde que ela saiu. Aonde que ele vivia. Na sua casa. Na família. Inimigo não vai gostar. Quem que vai lutar para ti? Que Deus já desbloqueou. Agora é você próprio. O inimigo não vai gostar. Se você quer avançar, o desejo de Deus é onde que nós lemos. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele soprou no nariz do homem. No versículo 27, 28, até lá embaixo. Do capítulo 1. É que Deus lhes abençoou. No versículo 8 do capítulo 2. L'Éternel planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il a formé. Inimitié. Está nos pregar ao distraído. Não conhece, que não sabe que o inimigo existe. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. O Deus pegou o homem. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Lhe colocou no jardim do Éden. Pour les cultiver et les garder. Para cultivar e proteger. Vou souligner en égale source de l'inimitié. Quer dizer, é a fonte da inimizade. Deus disse assim. A coisa que Deus, o inimigo está te combater. O inimigo, ele também é a criatura. O homem é a criatura. Como é que Deus vai pegar a coisa que já está feita? A mensagem da inimizade está na cultivar e proteger ou guardar. A mensagem profética é ali. A coisa que Deus quer pregar é aquela aí. A inimizade está a sair aí. Como é que Deus vai pegar a coisa grande assim? Nós todos somos criatura. Essa aqui também é criatura, eu também sou criatura. E vai dar tudo no homem. Ele para proteger. Tudo, só ele. Quer dizer, eu trabalho sem dificuldade.
Como é que vai lhe dar trabalho que ele não vai sofrer? Vem, come, bebe. É o trabalho sem sofrimento. É a fonte da inimizade. Você vai pegar o homem e lhe meter no jardim para cultivar e proteger. É por isso que você vai saber. Aquele que está distraído não sabe. Se Deus já me lavou, o inimigo não vai gostar. Você já te lavaram. O outro, a cara está... Não sei, vai tirar qualquer. Mas você já te tiraram. O inimigo não vai gostar. Vai te dar mais outra coisa que vai te aumentar os botões na cara. O inimigo não vai gostar para você se melhorar. Você não ouviu? Essa mulher lhe engoliram uma coisa na barriga. É por isso os maridos andam a lhe fugir. O inimigo vai te dar uma coisa para engolir. O ventre vai inflamar, mas não é o filho. Mas o protetor da tua alma, ele tira essa coisa. Mete a bebê. Tem marido. Tira aquela coisa do inimigo. Vocês colocam o filho. Aquela mulher tá aqui. Os bruxos, cuidado, não lhe combate. Dá lhe ver, né? Ficou bonita. Dá brilhar. Aquele é o trabalho do Senhor. Ele vai preparar já o jardim e vai te colocar. Na liga tem a possibilidade, né? Se te fizeram assim. Os marido fala. Se o marido fala que esse filho eu não me conheço. O marido tem razão. O pé pode colocar o filho aí? Pode? Na liga pode. Aqui pode. Deus é toda a possibilidade. Em tua absoluta. Todo é absoluta. Sim. O inimigo gosta do trabalho, você tem que transpirar, mas Deus, ele próprio vai trabalhar, vai colocar. Você trabalha para proteger, só dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Você tira seu dinheiro que te deram, dá dízimo. Você não viu a igreja vivente acerca do quê? É da contribuição. Se eu ia comparar o convertir, vamos convertir na ilanga. Estava fazendo a comparação que vocês não, muita gente não estava a lavar a cobertura no cachimbo porque tem só uma. Está fazendo isso porque o dinheiro é dele. É a Ana que conhece tudo. Muitos anos não conseguia perceber. L'Éternel se souvient dele. À noite, o Eterno se lembrou dela. Deus se lembrou dela. Vai. Esse menino lhe pediu a Deus. Se vou lhe tirar faz tudo o teu coração quer. Você não sabe. O inimigo. Você pedir se me dá. Se me dá um menino, eu vou lhe entregar a Deus toda a sua vida. Quando te deram, como teu primeiro filho, fica aqui para você começar a lhe mandar. Deus também vai te dizer. Tá bom.
você vai acabar aí, não vai nascer mais. Se você não vai obedecer o inimigo, você vai fazer aquilo que Deus está te pedindo. O Samuel, c'est à l'Éternel que je l'ai demandé. é a Deus que eu lhe pedi. Vou lhe mandar voltar, vou lhe devolver a Deus. Você vai ficar 0? 5. Por que você está assim? Porque o inimigo te enganou. Você guardou o Samuel que você prometeu a Deus. Se você prometeu, il faut promettre. o que prometi? Senão aquela aí. Meter as coisas aí. O fiscal não viu. Só aquele aí que está no ombro. Essa fiscal ou bem zanzando? É fiscal ou polícia te. Ah, não, o Deus não procura a polícia. O inimigo está te enganando quando você está sozinho. Mas quando Deus vai te bater ou ele próprio, toda pessoa vai saber. A fonte da inimizade é que Deus te pegou e te colocou num bom lugar. O inimigo não vai gostar. O inimigo não ama o bem do homem. Vou não. Vou fazer ou não? Me pediram, vou dar ou não? Ana tirou o filho dele. Elcana lhe disse. Vou te informar. Esse filho, o nome dele é Samuel. Ele pediu a Deus. Com a promessa, com o voto. Vou lhe devolver. Eu nasci, você me tiraram a vergonha. Me tiraram a vergonha. Se ele vai dar mais dele, eu vou orar o voto. No mundo da distração, o filho único. Você vai lhe deixar na igreja? Aquele que não tem coração, essa mulher, um filho só. Um filho só. O meu primogênito, vou lhe deixar na igreja? Você lhe pedisse aonde? Lhe tiraste aonde? Lhe recebiste aonde? Lhe recebiste aonde? A fonte da inimizade é te colocar aonde que você não sofreste. O inimigo não vai gostar. Tá passando bem? Se te colocaram em cima do ar, vão te encontrar que Deus te tirou lá para te meter aqui no chão. O inimigo vai gostar de te mandar voltar. Você que vai saber. Se nós andamos contra a parede, mas você vai me cansar? Vou cair de manhã? De manhã já saiu lá. O inimigo, se você está com ele, ele vai te trabalhar, vai te dar de comer. Você não está distraído? Distraída? O inimigo está dentro de ti. Ele não vai gostar o bem para ti. Senão você vai achar a graça. Agora diz. Eu não vi ninguém aqui. Eu não vi ninguém, mas ele me viu. Eu estou procurando, vou aonde, vou água, está onde, mas alguém me viu. Eu não vi ninguém, nada. Agora, fonte de água. Mas estou a ir aonde agora? Agar. Servante a Sarai. Serva da Sarai, está a ir aonde? Estou fugindo. O meu chefe, volta, vai se humilhar. O coração estava em cima porque eu não conheço o caminho. Eu não vi ninguém, mas Deus me viu. Se Deus te viu, o que você vai ter com ele que é teu? Eu não vi ninguém, não vi nada. Não vi ninguém. Mesmo essa só.
foi o nome do interno que me falou. Est-ce que Nzamba alobela yo te? Deus Nzamba nunca te alobi, falou. bozala presse te lelo. Deus disse, não fica Nzamba apressada ou alobi. apressado hoje. Soki bato baza boye eza distraction. Se a Como pessoa tu são na assim, mundo, é a vai distração. sair. Porque cada um de vós já vos disseram Ayebi, uma coisa na parte do ayebi Senhor. sair. Já te falaram. Oyo filha da mãe, bayebisi ou bien bayebisi te? Te falaram ou Esse não? bayebisi te? Alobi ngai nasi nasala nini na debloka. O Deus disse, já desbloqueei. Nazokamwa ndenge ozobala te. Quer dizer, Deus está tá admirado? Como é que você não está casado? Como até agora? Nakamwe Eu estou admirado. tala. Eu já te dei o marido. Tá esika outi. Ah! Aonde que você saísse? Mas soki oza distrait, Se você é distraída, nakobala. vou Oza casar. kitoko. Eu sou bonita. Nani ayebi eza banyama ou bien bato changer na bonyama. Quer dizer, são os animais ou as pessoas que são transformados nos animais. Animali nini azalaka na ye na libulu? Qual é o animal que vive contigo no Ngombe buraco? na libulu. Boi. Mutu changer na nyama. É o homem transformado no animal Ye wana na buraco. que está no buraco. Soki oza distrait te. Se você Mas não a está nyama distraído, te. amanhã Zambolobi, eu ogali não quero sina mais, deja. não quero ficar mais animal. É o Senhor, 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 Senhor. Vai casar. Yo mutu oyebi. Você que sabe. Enemi alingaka te mutu azwa eloko sans peine. O inimigo não gosta para você achar Esse uma é coisa Bolsonaro. sem sofrer, Esse bozola sem na calor. mensagem. Enemi alingaka te mutu azwa eloko sans passe. O inimigo não gosta para você achar uma coisa sem sofrer. Porque o homem quer que sofrer, vai assim. Tango nazoya na mbongo ebele. Quando vou vir com muito dinheiro. Eresima nazotambola mingi. É por isso, eu tenho muito dinheiro porque ando muito. Eza bongo. É assim. Msala enemi yango wana. É o trabalho do Il faut inimigo. tambola trop. Quer que andar muito Ozwa mbongo ebele. para conseguir dinheiro. Mais na monde ya faveur te. Mas no mundo do favor, não. Nzambe ye moko asala deja. Deus, ele próprio já trabalhou. Soki o recevoir ye. Se você vai lhe receber, Ye akozwa planter yo. ele vai A te placer plantar, vai te na colocar jardin pour qu'il no vive au jardim para você cultivar e proteger. Ennemi na yo. O teu inimigo, Oyo babengi diable. que está chamado diabo, Alingaka bolamu ya mutu te. ele não ama o bem do homem. Omona na bato yango bateyaka liloba na Nzambe. Mesmo aquele que prega a palavra do Senhor, Après koteya. depois de pregar, Ye moko ennemi alati ye pe. ele também, o inimigo, vai lhe vestir. Ennemi. O inimigo Oteyi osilisi. prega, depois de acabar, Yo moko okangama liso na mutambo ya mateya. você também vai ser amarrado lá Nabandimi na armadilha kolela. do inimigo, do material. Nabandimi kolela. Os crentes estão a chorar, o Na pastor moteyi também kolela. está a chorar. Mukolo wana balobaki boye. Aquele dia falaram assim: Diable alataka suki moko mosala na ye kokweyisa basali ya basi na mibali. o inimigo anda vestir cabelo para Suki moko mandar balinga yango lokola rasta. cair Babi o mosala na servo ye e a kokweyisa serva. basali. Soki ofandi na akweyisi yo bolana. Aokende Segue epai. aqui. Omoni pasteur wana navandi na ye. Você tá vendo aquele pastor? Omoni Eu já vivi com mosali ele. wana ya mwasi navandi na ye. Aquele eu já vivi com Nzambe ele. alobaki akoyebisa bato misato. Ele vai falar 3 pessoas. azodifame yo. Ele está te difamar. Soki adifame yo. Depois de te difamar, Eloko nini akolongola onction. ele vai tirar a unção. Soki alongoli yo onction, Se vai tirar a unção, directement alongoli yo force. vai te tirar também a força. Force yango Nzambe alobaki boye. A força, Deus disse assim: Soki otelemi na chair, se você fica aí no altar, lokola eloko oyo yango yo osalaka. como é a coisa que você vai fazer. Fidélité dans les mariages te. Você não vai pregar a fidelidade no casamento. Okoteya yango te. Você não vai Msala pregar. na ye yango wana telemi na chair. Você vai ficar lá no Olingi altar. oteya fidélité dans les mariages. Se quer pregar a fidelidade no lar, Makango na yo aza wana. o teu namorada está lá. Devi oteya eloko mosusu. Vai desviar, vai Mwasi pregar na yo outra ayebi coisa. koza fidélité. A tua mulher Mobali na sabe yo que ayebi você não koza está fiel. O marido também sabe que você não está oteya fiel. yango te. Aquela parte você não vai pregar. Alongolaka force ya koteya fidélité. O inimigo tira a força de pregar a fidelidade do lar. Msala na ye yango wana. O seu trabalho é aquele aí. Bakretien. Os cristãos. Matthieu 2, Mateus 2, verset 11. versículo 11. Balobi bamage. Falaram os males. Mpona nini? Por quê?
Bamage. Os magos. Nzamba dirige bango esika Yesu abotami. Deus, Matthieu 2, verset 11. Deus lhes levou até aonde que Jesus Cristo foi nascido. Bakoti na ndako bakuti mwana muke na mama na ye. Eles entraram aí naquela casa e encontraram um menino com a sua mãe. Eles se ajoelharam e adoraram, lhe deram toda a riqueza que ele levou. Nos pregaram a dizer, Jesus Cristo é o homem espiritual que foi adorado. Jesus é o menino. Quer dizer que o homem espiritual. Maria é a pessoa física. A Maria é uma pessoa física. O desejo de Deus é assim. Se o homem não está distraído, quando ele vai receber Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, os presentes vão lhe seguir. O ouro vai lhe seguir, o incenso vai lhe seguir, o muro vai lhe seguir. Aquelas coisas estão levando a Maria ou no Jesus. Quem é que vai beneficiar? Se você entrar na divindade, não está distraído. Toda a honra do Jesus Cristo é você que vai beneficiar. O celibato vai acabar. A soltaria vai acabar. Ele vai te mandar te casar. Você quer que deixar a prostituição? A prostituição quer que acabar. A soltaria vai acabar. A maledição vai acabar. A maledição não está em cima de Jesus. Mesmo você é bruxa, a bruxaria não está em cima de Jesus. Ele é mestre. Ele é mestre. Ele é o Senhor. Toda dominação em cima dos seus ombros. A Bíblia diz assim, toda dominação. Isaías 9, verset 1. No Isaías 9, versículo 1 até lá embaixo. Aquelas pessoas que andaram na escuridão. Nós não sabemos a luz. Nós somos sofrimento. Falaram, aquele que andara com o sapato rasgado, eles tiraram a roupa do sangue e meteram no fogo. Mesmo você bruxo, eu fiz o aborto, eu matei, eu fiz assim. A Bíblia diz que ele tirou todas aquelas coisas e meteram no fogo. Falaram, nós vencemos. Queria vencer o outro. Te tirar no sangue da família, nos laços da família, na derrota da família. Toda a família está no sofrimento, ninguém ajuda o outro. Aquele tio, avô, a tia também, sobrinho, mesma coisa. Só a morte, não casamos, sempre. Tem alguém, se você vai lhe receber, você não está distraído. Você vai entender que a bruxaria é... Curandeiro não é nada a Jesus Cristo. Não é nada. Amém, igreja. Amém. Isaías 9 é confirmé. Porque Isaías 9 está confirmado. Mesmo aquele que andaram as mãos cruzadas, ele também agora está andando mão livre. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Nada estamos na cabeça erguida. Quem é que manda andar a cabeça erguida é Jesus Cristo. Mesmo aqueles aí que andaram na confusão, os escravos, anda só a cabeça no chão assim. Porque aqui tem o peso. Mas se Deus vai te recuperar, tem a possibilidade para você erguer a tua cabeça.
Est-ce que possibilité eza? Há possibilidade, né? Mutu atambola bambula na bambula boy. Aquele que andou muitos anos assim, curvada. Azana enfant, le petit enfant Jésus. Mas se ele tem aquele menino Jesus Cristo, menino, se você tem com ele, tem a possibilidade. Possibilité eza ali. Amen. E eu acaba cri de joie Isaías 9. Ouça, no Isaías 9, ouça os gritos da alegria. Esses aqui estão recolhendo os frutos ou o quê? Aqueles gritos. Eles venceram, é o quê? Não, não. Dá ainda a Bíblia. O distraído não sabe que o seu problema vai acabar. Não sabe. Ele sabe só como que lhe feticharam. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voyait une grande lumière. Amen. Aquele que andaram na escuridão. Qual dia que o sofrimento vai acabar? Eles viram uma grande luz. Não é a luz que você vai procurar assim, não. Não vai abrir as vistas. Não é da pilha. Essa aqui, grande luz. Você andou na escuridão. Porque a família já te venderam. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit en Ali. Amen. Lumière resplendir. Aqueles aí que viviam na morte, mas a luz. A luz grande, não é a luz da dele, não. Não é da dele. Não. Resplandeu mais. Se você recebe Cristo, a luz vai brilhar na tua vida. Tirant le peuple nombreux, comme ça, Quer dizer, aquela luz, se entra dentro de ti, você não vai ficar sozinho, sozinho. Haverá mais muita gente que vai sair no teu ventre. Aqui. Aquele que não se bate assim, aqui. As pessoas vão sair muito aqui, muito mais. Tu lui accordes de grandes joies. Amen. Amém. Vai lhe dar grande alegria. Il se réjouit devant toi. Ele vai se alegrar diante do Senhor. Ele vai se alegrar diante do Senhor. Como on se réjouit à la moisson. Como as pessoas que estão recolhendo. Aquele que fiz as suas lavras. Quando ele está recolhendo já os frutos, já está alegre. Por que você não fica alegre com Deus? Porque você está sempre na escuridão. Porque você obedece o inimigo mais que Deus que te criou. O inimigo é assim. Como on pousse des cris d'allégresse au partage de vitesse. La Cristo que bitumba. Quer dizer, você foi na guerra, na luta, você venceu, tiraste todas as coisas do inimigo. As coisas não te procuraram. Quando nós estamos a voltar com a vitória, estamos a gritar amém. Nós recuperamos todas as coisas da guerra. Aquela alegria. Car les jours qui pesaient sur lui, Mikumba joue. Ela aqui se Rachel, joue a Celiba. A carga que estava em cima de ti. Aquele que tu não está a nascer. Tem a carga da esterilidade. Aquele que tem a bruxaria. A carga, todos os dias está te dando de comer à noite. Você... mulher da noite, marido da noite, toda hora, toda noite. Outro dia mostraram um crente. Me falaram, olha, ela sentou, marido estava lá, todos os dias, anda lhe mandar nascer. Lhe fazer nascer, ok? Fazer nascer. Todos os dias, ele anda lhe fazer nascer, todos os dias.
Tango na ye na pesi message na pasteur na ye. Eu dei uma mensagem no seu pastor. Na pesi message na batu mususu bazao. Outras pessoas que estão aqui. Ndenge zao azobima Congo. Como estava aqui, está saindo no Congo. Está aí no Congo. Matrice sara ye passe. Porque o que Hotel. a hotel anda ali do e. Est-ce que vous avez la message? Nzamba lobitala. Baboti saka ye. Deus te disse anda na fazer moto. nascer. Fisicamente assim, o hotel anda ali do e. Ela não sabe qual é o trabalho que anda ali fazer à noite. Ela viajou mesmo. Matriz. Essa era a parte. Pô, me colonhos. A bota. Todos os dias. É? Pô, matriz. A Bela é bem ali bom. Bem bom, bicho vai tomar dele aqui awa. Matrice tango basali msala. Matrice tiki pass. Ake kuna kuto aboti. Profeta mo na tinda ki awa lobi, yebisa ba pasteur na ba kende bondela na ndako oyo bi. Ngai na papa na apotre kende to bondela na ndako abiki. To bondela na ndako ye kuna sai nini? Libome sili. Distrait aye bite. Enemy kokosa ye. O inimigo vai te enganar. Olingue sengo. Quer alegria? Kota na bonzambe. Entra na divinidade. Poa ozana ngo eleki, bana identifier poa ozana ngo. O peso que você tem, comece a identificar. Les bâtons qui frappaient son dos, babeta yo mikolono so shot. Todos os dias anda te bater chicote. Mwana msala wa ya Mkongo pasi. Nós vimos o trabalho aqui da coluna. Iniciou aonde nessa idade? A pessoa que tornou assim. Anda te bater todos os dias. Babeta ka show. Te chicotear. Não estou conseguindo de levantar. Anda te bater. Tem alguém que tira aquela carga. Se você vai lhe receber. La verge de celui qui l'opprimait. Aquele que te faz sofrer. Aquele que tira o bito veio. Não tem sono. Car toute chaussure comporte dans la mêlée. Chaussure dans la mêlée. Elle a ici. Soki wana passe hein. Aquele sofrimento. Soki ngana bimite. Se eu não sair. Le mwana nanga ju sapato wana. Dans la mêlée hein. Quer dizer, les chaussures comportent dans la mêlée. O mesmo chinelo, a mãe vai calçar, a criança vai calçar. O mesmo pano, se a mãe não saiu, a filha vai sair com ele. Se a filha saiu, a mãe não vai sair. Começa a sentir aquele dor. Combien ennemi? Quanto que o inimigo? Que para ficar uma pessoa que se mete chinelo, sapato, de 2, 3 pessoas, sapato só. Se a mana já saiu, o caçulo não vai sair. Se a menina meteu o sapato, a mãe não vai sair. Toda casa não sabe a roupa dessa aqui. O trabalho do inimigo é aquele aí. Não gosta da paz na vida das pessoas. Mas você, se você vai receber Jesus Cristo, se ele brise, você como vai... a journée de Madian. Se você vai lhe receber, Deus disse, Gedeon, não fala de você, menino. Você vai lhes acabar como uma pessoa. Há possibilidade. Aquele que está te fazer sofrer, se você vai se encontrar com Jesus Cristo, ele vai lhes ajuntar. Você vai lhes acabar como uma pessoa. Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. As roupas da guerra, tudo. Vai te ver bruxo.
a cara bruxa. balobi nyonso wana soki recevoir mwana mobali Se oyo você recebe Jesus Cristo, ekokota tudo vai na entrar moto no fogo. bakomona yo lisu ndoki te Não vão tiver mais bruxo, bruxa. babanda kokosela ye Ah, estava Aza falando na ye mentira ndoki dele. te. Ele não é bruxa, bruxo. il faut sala exercice Tem que fazer o exercício. car un enfant nous est né un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mutu oyo bapesi biso Aquela pessoa que nos deram, oyo babengi Yesu oyo está atambolaka chamado Jesus, na baor na baargent que anda na com bato, na ouro, nyonso. prata, que anda tudo. balobi domination nyonso Toda a yo oyo bake dominação. ndongo na biso aza na puissance oyo Você não edominaka fala que o teu tio tem o poder que domina. Não. kindoki na biso edominaka bato nyonso A nossa bruxaria domina toda a pessoa, balobi não. mwana mobali bapesi biso Nós temos Abota um misika. menino que foi nascido. ye nde domination nyonso eza na Toda a liboso. dominação nos seus ombros. Est-ce qu'on ondimi yango Amém. grand amen mpona nini kasi kindoki ya noko ezodomine Por que a bruxaria do teu tio está te dominando? mpona malédiction ya papa ezodomine Por que a maledição do teu pai está te dominando? ozangi moto na kati na yo Porque você não tem ninguém dentro de ti. oza na ye te Não tem. Aquele menino. No teu coração não está. lobi tozalaki na église Ontem estávamos na igreja, toza na adoration estávamos na adoração. nazalaki na nsima ya madame oyo Eu estava atrás dessa senhora. nzambe ayebisi ye tia ye na modération amba na omoto Deus me disse, lhe mete na moderação para começar a moderar. nayebi te asala mosala asala nanu te Eu não sei ela já trabalhou ou não. me nzambe ayebisi tia ye ya modere Deus me disse, lhe mete, coloca aí para moderar. na pokwa nayebisi ye na bi dimanche okomodere andimi À tarde lhe falei, Natuni ete, só ia domingo você vai moderar, moderar. Eu não lhe perguntei também, nabi te ela aceitou. okomodere nanu te nakosola nanu Eu não sei se ela já moderou ou não. badistrait Os distraídos, soki balobi moto akomodere se fala que essa pessoa vai moderar, yo obandi kolukela ye mili ya 24 heures você começa a procurar o 1000 até 24 horas. nani ayebi Quem que sabe? ntango akotelema na shere O que vai, na hora que ele vai se levantar no altar, nzoka libulu eza kuna aonde que tem ntango ye aza na buraco. altare direct What? azonyata Quando ela está no altar, diretamente ela está a Me pisar distrai. o buraco. distrait te Mas o distraído oyo não. alobi lekisa ye ya modere Deus disse, sans mete lá koloba para asalaka moderar. mosala- mwana osalaka deja mosala nini osala Hein? Deus sabe. ngai na bana koevalie ye lisusu Eu vou começar a lhe avaliar. Identificação. na bana koidentifie moto oyo Vai aza identificar aza aquele deja identifie que já está identificado. oyo alobi ngai naza distrait Eu sou distraída. oyo alobi ye wana créateur Que falou a sua criatura, o seu mabulu criador. eza Ele sabe que tem buraco. il faut aleka kuna po Tem que mabulu passar esila aí na para se. tapar os Oh, amen buracos. église soki omati kuna kindumba te kuna bakangamaka Aí, tosi tomona você que modérateur sabe. Já vimos o moderador? adorons jésus batuna louange Vamos adorar Jesus. rese bangai miso na banda kofungola Eu estava olhando. moto akangomi na micro O moderador comigo apoli miso ya kokanga transpirou. As vistas fechadas. me bato bazoyemba ye akangami As pessoas estão cantando. Ele ficou desmaiado. kolo Colou. ah kolo Desmaiou. Desmaiou de pé. Ele colou mesmo de pé. De pé, desmaiou. Colou. Colou. Não desmaiou, colou. Ele colou. Mas ele vai cair. Ele colou. Confero. papa wana kotokako Está transpirando. soki bato Com o nyonso micro nde na tokanga mão. miso biso nyonso miso ya kokanga Nós todos as vistas po toyebi fechadas. toza na modérateur kasi Porque o moderador está lá. modérateur azoloba lisu te biso O moderador não está falando, mas eu o quê? Eu abri as vistas. bachange position alongwe na shere atali miso kotoyo Saiu no altar, começou a ver dentro da igreja. modérateur Moderador. kuna
Ali, lobi ko eza você que está, tem buraco. Se prepara bem. Hein? A energia. Eza na isolante. A energia que não tem. Oh, na penha ali isolante. Amen. Amen. Não tem cola isoladora aí. Amen. O energia que está aí. Osilisa na bato nyonso oyebisa ye na koti na circuit mpona kola na kokangama kuna eza Aí tem wana nde energia. omema ye po abala. Amen. Amen. Hein? Apresentei déjà. Wana nsiku kuna nsiku Apresentei vazar para Mibali. Aí tem a lei. mibale opresente na oprena lekisaka liboso banani babala nani te boyaboya bomoni basi wapi mibale Ndenge babuka mpona kimisusu. Mukolo apresentation. Vou apresentar bango. Abi depuis na yaka na église na namona ye te. Amoni ka lelo apresenter. bongo balobi Obrigada. balobi soki personne spirituelle oyo babengi yesu Se essa pessoa espiritual que chama Jesus, soki orecevoir ye se você vai lhe receber, yo personne physique oyo azali mari a pessoa física que é o marido, eloko kobeneficie ezali Maria. aqui é a Maria. maria aliás. aza personne physique A Maria é uma pessoa física. elakisi ngai Quer dizer, eu. naza maria par exemple Eu sou a Maria, por exemplo. yesu naza na ye Jesus que ye está wana dentro dele. spirituele na ngai E ele é Soki naza na ye. a minha espiritualidade. soki naza na ye Se eu tá com baor ele, basan ouro, prata, naza na besoin ya incenso. kosenga te Não vou pedir. eloko nini na kobeneficie O que vou beneficiar? virement kovire Quer dizer, vai biloko transmitir. bakovire ya kovire Ele vai message transmitir. yango wana A mensagem está aí. kovire Transmitir. biloko eza kovire ka As coisas Oh. transmitidas. bomoni te Não está vendo? bomoni te Há um exemplo basali daqui. nini o Bavire yango. ezalaki yanga Transmissão. eza ya nani ntango ekomi yango basali nini o Bavire. estce nga nasengi Não. impact Da divinidade. oh estce bolandi message ya kovire bapesi ngai merci papa nzambe apambola yo Obrigado, Pai. Deus te abençoe. nzambe apambola yo Amen. bakovire Vão te dar. ennemi message na biso inimitié Ah, nossa message é ennemi inimizade. alingaka te bakotisa na konte na yo ndenge bapesi ngai yango O inimigo não gosta para meter na Inimigo tua alingaka conta. Alguém meter na tua conta. alingaka te O inimigo não besoin gosta. ya nzambe O desejo de Deus, soki toza na ye se não está com ele, bakovire yo yo ozali na jardin mais yo te moto osali yango vão te dizer, vão te colocar no jardim que você não criou. ennemi osepela te O inimigo não vai gostar. mari bakovire yo biloko eza ya yo te A Maria vai te Inimigo dar as coisas que não é teu. ennemi akolinga te O inimigo não vai gostar. yo moto okoyeba Você que sabe. estce baviraka yo Esse anda te dar ou bien na motoki na motoki ou no soer, no soer. message eza wana A mensagem está lá. badistrait O distraído batosaka ennemi obedece o inimigo. soki otosi ennemi Se você vai obedecer o inimigo, okobana kolia na motoki você vai começar a Mas comer besoin ya no Nzambe, ye soer, no asala, soer, yo soer, beneficie. soer toda hora. Se não vai andar, não vai comer. ozala besoin ya kosenga moto eloko te kovire Você não tem desejo Vai de ouvir. pedir a alguém. moto asombi lipapa na yo avire A pessoa vai vir com chinelo, asombi masango na yo apesi yo fuba de milho, asombi kitambala na ye mibale apesi yo moko lenço asombi de kitambala na ye cabeça, apesi yo tudo. Ele vai kovire trazer biloko nyonso todas as coisas. na monde ya faveur eza bongo No mundo do favor é assim. biloko nyonso ya kovire Todas as coisas de viramento. yo oyebi te mokolo nini basala mbongo Você não sabe qual é o dia que fabricaram o dinheiro. mokolo nini moto asalaki mbongo na ye Ah, qual é o dia que o homem trabalhou o seu dinheiro? mokolo nini bafuta ye Qual é o dia que lhe pagaram? soki bapesi yo bavire eloko osali te. Se te deram, quer dizer, besoin ya nzambe yango fizeram o wana viramento que você não sabia. soki kriste aza kati na Se yo Cristo está dentro de ti, bavirema kovire na viramento, viramento. bazwi awa bapesi yo Vão pegar aqui para dar ali. olela te Você não vai chorar? soki ozolela Se você está na chorando, mibali boyoka te os maridos também, namukana ester na carta do Esther, mwasi aboyi na ye a mulher a kopresente negou. beleza
para apresentar a beleza. Ah, libala eza lisute. Ah, não, mas lá. Baluka mwasi mususu. Ah, vamos procurar outra mulher. Esther bavire yo te. O Esther não foi virado? Oh, bavire, bonzambe. Viramento, aí é a divindade. Vire. A divindade é Na viramento. possibilidade eza. A Deus já há Mwana possibilidade. ukiri koloba tena na libumu ya moto. O filho saiu no céu, lhe meteram, colocaram no ventre de alguém. Mwana. Filho, Bana. colocar. Bana ou bem mwana? Colocar, é de colocar. Colocar. Contact divin. Contato de... Demonstração. A demonstração do favor. Sou contato divin salem. É o contato Mas divino. ana besoin de Ana bota ou bien bota kate. Não tem nada a saber a Ana nasce ou não, Contato divin. concebe ou não, Me ba distraite. mas o contato Enemy a divino. coisa. Olinyozwa. Olinyozwa O enemy. distraído, se quer se Olai receber, na kanda. o inimigo vai vir, você vai dormir com a ira. Akopesa yo. Não vai te dar? Ozwa te. Il faut ozala na ye. Quer ser com ele. Si vous l'avez, Se você está com si ele, vous êtes avec lui, se você está com ele, pour vivre virement. você vai viver viramento. Dans Isaïe 43, 6, Isaías 43, je 6. dirais au septentrion, donne. Vou falar Et no au septentrion, midi, ne dá. retiens pas. Fais venir tes enfants. Na koloba, par exemple, na koloba, tongo, yom tokanga. Soki yo noko na Eu vou dizer, de manhã, Aí, você pesa. que pegou ali, dá. Yo koko na yo retenir te. Ah, você é avô dele, ali. Nyonso ya yo bakanga. Não pega aí, dá. Tudo. So yo oza na ye. Se você está com ele. Na koluka na nga relation na nzambe koloka. Eu vou procurar a relação com Deus, Na yo mas kaka enemy. de ser com os inimigos, Na yo kaka enemy. não vou Naza ouvir o mutu ya ba inimigo. problème. Eu Po não para nzambe ficar o homem dos olibere problemas. nyonso yanga bakanga. Porque Deus, tudo que é meus interesses já está aprendido. Muninga ya tanka kendaki meme jurawa na montagne. Yaya, na okende tosona wase na bilelo te. Aquele que passou no tanque de água foi no mesmo dia para nós. Tanque boti kufa. O tanque de água. Tanque. Ya pamba ya kokauka. Ah, não tinha nada. Ememi kufa entre bavoisin. Levou a morte. Tango Ah, acerca dos vizinhos, ok. Bota te. Quando falaram você não vai nascer. Nazuke mana na sola na yena. Eu vou ir conversar com ele. Hoje não. Lelo que simba te. Hoje não pega. Kende lo. Não mexa. Amanhã. Lobi ya yebisi tango na kei. Onde ele Na fala? pona nimbiso tozabi. Como é que Oyo kili kambo. Nós- Você Oyo viu kili essa kambo. coisa? Alobi te. Não. Lolingo toza eza bien te. Nós estamos a viver aqui assim, no Na yo kili kambo. inimizade. Não, não. Não, yo kili kambo. Na yo Ah, kili não. kambo. Eu não vi nada. Koka lobi nalingaki nakota likambo na yo ya kobota. Porque falaram, eu queria se Me meter no yo teu yo problema na de ndako nascer. kaka singa. Mas lá em Obibisaka casa, singa. você tem um lanço. Soki okoti na bonzambe. Se você entra na Nde divindade, nzambe akoloba na eloko oyo bakanga ya yo wana. Deus vai te dizer aonde que amarrar a tua Yo coisa. ntongo okanga eloko ya moto oyo pesa yango. Aí você de manhã que amarrou, ali dá. Est-ce que oza prêt koloba? Allez, pesa. Você está pronto a dizer, dá. Est-ce que okoka kobotola? Você para receber a tua coisa que está na mão de alguém. Na midi ne retient pas. Aí 12 horas, ali, não. Ko retenir eloko ya moto Ali, te. não pega aí. Ako retenir te. Não vai Abi pegar. bana na yo bakenda wana. Os teus filhos já Ba foram. confiance ekenda wana. Tudo que já Ba foram. graça ezon As ekenda wana. graças já foram. Ekosala nini? Vai voltar. Nani akozonga liboso? Nzambe ou bien yo mutu okozonga epa nzambe? Quem que vai voltar primeiro, Deus ou o homem? Soki baza kaka elakisi nini? Se ele está sempre lá com a sua força, quer dizer que você ainda não voltou? Prophétie, Profecia, distraction égale identification.
A distração igual identificação. Para ver essa aqui é verdade. Égal vaincre l'inimitié. Quer dizer vencer o inimizade. Se você não está distraído, Longa inimizade. quer que vencer a inimizada. Como é que vocês dormem com o inimigo? Ou inimizada? Quer dizer, você tem problema com alguém, você dorme. Você mesmo está dizendo que você vai orar, Deus vai te ouvir. Vaincre l'inimitié, souligner yango. Vencer o inimizada. Ce qui vaincre l'inimitié, ni ne bénéficier, jouir l'innocence. O que você vai beneficiar é innocent. Nazolonga na ngai po na na inocência. Ata bateu na fournaise ardente. Mesmo vai te Ata meter bateu na fosse au lion. Mesmo vai te meter no buraco dos leões. Se você é inocente, você vai se alegrar. Se você vai vencer a inimizada, você vai vencer a inocência. Você vai ficar um homem da alegria, vai começar a se alegrar. Eu não fiz isso nada. Amos 7, 14. Amos 7, versículo 14. Amos é muito, azo que não plede para nzambe poba longola kufa. O Amos ele profeta moto nzambe limbisa. Daí pregar, azo tinda banyama balia bilanga nzambe tika. A morte. Tango azo kebisa bato. Quando ele está dar atenção às pessoas, você aqui não. E aí ebite combien de fois Amos a plaidé déjà esse caô. Ele não sabia quantas vezes que o Amos já suplicou aonde que ele saiu. Agora ele sabia que je ne suis ni prophète. Ele vai te dizer, eu não sou profeta. Ni fils de prophète. Não filho do profeta. Mais je suis berger. Eu sou pastor. Je cultive des sycomores. Eu cultivo o sicomore. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux. O Senhor me buscou atrás dos bois. Va prophétiser à mon peuple a Israel. E me falou, vai profetizar no meu povo Israel. Se você é uma pessoa dos inimigos, você vai pegar a inimizada, mesmo aquele aí que suplica para ti. Gênesis 30, versículo 1 até. Gênesis 30, versículo 1 até 2. Rachel o Raquel não estava a nascer. Ele portava envio a sua sœur. Ele também odiou a sua irmã. E Jacob lhe dit. Jacob lhe dit. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ela pediu ao Jacob, me dá os filhos, senão vou morrer. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. A ira do Jacob tornou contra o Raquel. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Eu tornei no lugar de Deus para te dar os filhos. Inimité yaga po mutu azolonga te na jardin yango. A inimizada veio se alguém não está a vencer. Soki ozolonga te kokangama na mutu te. Se você não está a vencer, não veja alguém. Kokangama na mobile de Dieu. O Jacob disse, eu tornei Deus. Ela disse nzambe kaka mutu apesa. Quer dizer, só Deus que dá. Kaka nzambe mutu apesa. Só Deus que dá. Te kokangama na mutu. Você não se pega com alguém. Na 1 Samuel 1:5 ninguém vai ouvir. 1 Samuel 1:5. Elcana aimait Anne que Dieu avait rendu stérile. Elcana amava Ana, mas Deus lhe tornou estéril. Mutozo rendre batu stérile zanzambe. Que está tornando as pessoas estériles é Deus. Mutozo pôr banana azotia na jardim zanzambe. Que está escolher quem que vai meter no jardim é Deus. Você não pode lhe tornar o inimigo. Vai a Deus que faz as pessoas bem. Na carta do João, capítulo 3, a Bíblia diz que o homem pode receber só as coisas que saem no céu. Queres receber? É que tirar a inimizada nos outros. Por que você está me empurrando que todos os crentes estão a ir em Jesus Cristo para receber o batismo? O homem pode receber para te tirar a inimizade. Como é que você vai tirar na tua cabeça para discutir com os outros? Odiar os outros.
tornar os outros inimigos. Jean alobi João disse: mutu azwaka kaka likolo o homem oyo recebe só eutaka aquilo que sai likolo do céu. yo tala miso likolo Você erga a jacob tua alobi vista no céu. naza nzambe te Eu não sou Deus. oyo Jacó disse apesaka bana eza que nzambe dá os filhos é Deus. elikana alobi nga nalingi yo Elcana disse: eu me te oyo amo. arendre yo sterile eza Mas nzambe que te tornou oza estéril é oblige Deus. kofleshire liboso ya nzambe Você é homem que vai dobrar o po joelho soki a Deus. ozolonga te okozala kaka enemi Senão você vai tornar basi enemi ya mibali mpo basali te Ou não, mibali porque- enemi ya basi mpo basali inimigo, te marido na mulher, mibali mulher mibimba no yo ndo marido. okoluwe ndako mpo mwasi avanda Ou é o marido que vai alugar a casa para o marido, a mulher yo ficar. bayebisa mwasi te asaleli ombongo yango basangisaka Você não vai mbongo falar na na ye mulher kuna para ye kuna trabalhar ye dinheiro kuna. acerca de ti, Bapesi marido. etali bino Não é assim. elakisi mobali aza na shwa te pas de shwa likana Quer pas de dizer, shwa o mobali aza marido na eloko ya não tem kosala escolha de te fazer. mpo oyo akoki kosala asali yango Porque aquilo que ele podia fazer já fez. distraction égale inimitié A distração égale inimizade. méchanceté Igual méchanceté o mal. soki moto aza distrait O homem que é distraído, ntango makambo ezosimba te as coisas não estão a dar. akokomisa bato nyonso benemi Todas as pessoas vão tornar os inimigos. motema ekozala ye O coração vai tornar akozala mal. méchant Vai tornar mal. méchant mpo na baninga bazo Mal contra os la outros. distraction égale inimitié A distração igual soki oza inimizade. distrait ozoluka nzambe te po asala obola Se você é distraído, Aplacer, está eu vou procurar placer Deus na para jardim, na iloko colocar basala no deja. jardim. okokomisa bato nyonso benemi Todas as pessoas vão tornar o inimigo. soki motu okomi na benemi Se você tem muitos inimigos, motema na yo ekozala méchant o coração vai tornar mal. méchanceté entre parenthèse yango nde adversité É adversidade. okokoma adversaire ya oyo Adversidade. adversaire ya oyo Adversidade. adversaire ya oyo oyo soki alobi ocompliqué ye alobi Você vai começar a complicar todas as pessoas. Esse aqui fala assim, você torna assim. Esse aqui fala assim, você torna assim. okomi adversaire ya bato nyonso Você vai tornar Como a adversidade de todas as pessoas. baninga balobi Ou as nga pessoas naza na falam, place ya nzambe eu sou Deus. oyo atie bato na jardin eza nzambe Que colocou as pessoas no jardim é Deus. yo nyoka problème na yo eza Você serpente, qual é o teu problema? c'est-à-dire demander à Dieu qui fait grâce Quer dizer, Olingi. pede a Deus que faz a graça. olingi makambo oyo esila Quer essas coisas acabar, adversité esila a diversidade acabar, longwa na distraction sai na distração. moto moko te asungaka moninga Ninguém que ajuda o outro. il faut kosenga na nzambe Tem que pedir a Deus oyo asalaka bato grâce que faz as pessoas, que faz a aponaka na graça ndenge das na pessoas. ye Ele escolhe lokola na tolobi sua bango maneira. alobi lekisa mwana oyo ya modere Quando Deus falou, Ezangai passa te. essa menina para Mpona moderar. yebi te. Eu não sei, nasolola na ye te nunca conversei com ela nayeba asalaka modération para atelaka saber asala ela nini. modera ou não. nga nayebi te Eu não sabe. il faut kosenga na nzambe asalaka grâce Tem que pedir a Deus nzambe que faz a bamona graça. ngai mpe Deus para me ver também. ntango bazomona bato Quando estão ver as pessoas, bamona ngai para me ver tika também. kozala distrait Aquele que vai ficar distraído, tika kozala ah, distrait deixa de ficar distraído. tika kozala distrait Deixa de ficar mpona distraído. nini bango bazolia sans peine Porque ele mpona está nini com nzambe mer apesi sem bango mosala minene sofrimento. boye na kati ya jardin Acerca do serpente, fizesse isso no jardim. fizesse isso Como o serpente fez isso fez isso no jardim. Tornou o inimigo do homem acerca po batie ye na porque o lupango homem lhe colocaram. colocaram Amen. akomi enemi mpona nini Ele tornou o inimigo mpona porque nini o inimigo lhe colocaram no jardim sem sofrimento. Porque ele está se a melhorar toda hora, todo momento. papa Porque lhe deram toda a autoridade no jardim. inimitié ya diable na moto eza mpona nini mpo batiaki ye agarde mpe acultive na jardin. est-ce que très bien ye moto asala yango soki olandi adversaire Se você vai seguir o teu adversário, yo loba oyo atienga deja você fala que me colocou. soki te objectif na ye O seu objetivo, alobi na verset chapitre 3 no capítulo ya 3 do Genèse Gênesis, verset 23 versículo 23, et l'éternel Dieu les chassa du jardin wana objectif ya do diabo. diable O objetivo Yo do batei, diabo yo era que olhar para na yo que ba placei Deus yo. chutar soki o homem no otosi jardim. nyoka o diable Yeah. diable aza na objectif O diabo tem um bokokana na objetivo. ye
Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Wana siko kene kosala bilanga. Ezali susu te na jardin po na jardin basala siko tala kokota o bana kokata awa. Você vai começar a cortar aqui. Eza jardin yangoyo. O jardim está aqui. Combo déjà eza. Está aqui a vassoura para você tirar a areia. Você senta, acabou, dorme. Se você vai obedecer o diabo, Deus vai te chutar. Você vai cultivar as lavras. Vão te dizer aonde que você sair. A Bíblia diz assim, vai produzir o fim. Não é abacate e a banana. Aí você vai se encontrar com a serpente. Quando você está cavando na terra onde que você sair, você próprio vai arranjar ou vai te mandar voltar lá na terra. A inimizada do homem com o diabo. Você, a mulher casada, marido casado, você filho, a coisa de Deus, Deus te colocou. Você está comendo sem sofrimento. O inimigo não vai gostar. Você não pode deixar ao inimigo. Ajoelhe.